Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu também estou bem. Por pouco eu achei que nós seríamos bloqueados hoje de novo. Nós fomos bloqueados domingo passado, não foi? O Senhor falou, hoje é dia de outra coisa. E como é bom, não é? Se Ele tivesse nos bloqueado hoje de novo, ia dar glória a Deus também. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Deixa aberto aí, tá bom? Por gentileza. Bom, primeiro domingo o pastor Dilo falou sobre o pecado. Depois falamos um pouco sobre a graça. E hoje o nosso tema é novo nascimento. Se você quiser, pode chamar também de regeneração, feito de novo, nasceu de novo, Deus fez um outro, escolha como você deseja. Mas nós vamos nos prender no tema novo nascimento. Confesso para vocês que não é uma doutrina fácil de trabalhar. Em alguns momentos pode ser que ela desça um pouco quadrada, né? Porque existem partes do novo nascimento que é dolorido. O apóstolo Paulo diz isso. Ele diz assim que com dores de parto, ele gerou alguns irmãos. Ele disse que gerou Onésimo nas algemas, preso em Roma. Então imagina que nascer de novo é criar uma outra pessoa de dentro para fora. Porque de fato não é fácil ser gerado de novo. Porque existem tantas coisas ruins em nós e nós gostamos tanto delas, não é verdade? Gostamos demais. Gostamos demais. E é difícil abrir mão dessas coisas. Mas, para que seja gerado um novo homem, uma nova criatura, essas coisas não podem mais fazer parte da nossa vida. Não podem. Existem doutrinas, irmãos, eu estou falando isso aqui para ir aquietando o teu coração, tá? Existem doutrinas que não implicam na nossa salvação. Sabia disso? Por exemplo, doutrina do batismo. Batismo nas águas, não no Espírito, batismo nas águas. Ela não implica na nossa salvação. Por exemplo, se você não tiver tempo de ser batizado nas águas e morrer em Cristo, você é salvo. O ladrão da cruz, por exemplo, foi salvo. Ele teve tempo de batizar? Não teve. O sujeito aceita Jesus hoje, de verdade. Aí ele sai, vai para casa, tem um infarto ali na frente, morre, não deu tempo de batizar. Ele é salvo. Por quê? Essa doutrina, embora necessária, ela não implica na nossa salvação. Evangelizar. Alguém que está num leito de um hospital, mas é um crente. Aceitou lá naquele lugar. Não deu tempo de evangelizar. Mas se ele morrer, é salvo. Ele não vai perder a salvação porque não evangelizou. E assim, outras doutrinas que a gente pode considerar. Todavia, existem doutrinas que implicam diretamente na nossa salvação. E o novo nascimento é uma delas. Novo nascimento, santificação, justificação. Essas doutrinas implicam diretamente na nossa salvação. Se eu não for justificado, então não houve arrependimento. Se eu não for santificado, Hebreus diz que eu não posso ver o Senhor. Se eu não for regenerado, nascido de novo, feito de novo, piorou. Jesus falou que eu não posso entrar no reino, não posso ver o reino. Então, essa doutrina do novo nascimento, que nós vamos tratar hoje, é uma doutrina delicada. Pode ser que alguns de nós saímos daqui hoje
com a pulga atrás da orelha, nos perguntando o seguinte: de fato, eu nasci de novo? Eu nasci de novo? Eu sou um novo homem? Uma nova mulher? As marcas do novo nascimento de Cristo estão em mim? Quando as pessoas olham para mim e conversam comigo, elas conseguem ver esses sinais, essas marcas em mim do novo nascimento? E louvado seja Deus se nós sairmos daqui hoje com essas interrogações na cabeça. Eu espero que não, mas se sairmos, vai ser para o nosso bem. Porque pode ser que você descubra, meu amado irmão e irmã, que de fato você nasceu de novo. E olha só que alegria. Pode comemorar, porque é uma grande bênção. Mas o novo nascimento é algo muito sério. Jesus teve algumas conversas, demoraram com algumas pessoas, e ele não falou de novo nascimento. Por exemplo, Jesus conversou com uma mulher, que a Bíblia diz que é uma mulher adúltera. Jesus estava em um determinado lugar, chegaram com uma mulher e disseram: Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei diz que a gente deve apedrejar ela nesses casos. Jesus disse assim: olha, ok, tudo bem. Se houver alguém entre vocês que não tenha pecado, então apedreja. A Bíblia diz que todos soltaram as suas pedras e foram embora. Ele olhou para a mulher e disse assim: cadê os seus apedrejadores? Não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu. Vá para sua casa e não peque mais, para que coisas piores não te aconteçam. Ele falou para ela de novo nascimento? Não. Não falou. Jesus conversou com uma mulher samaritana durante um bom tempo e se revelou para ela de maneira grandiosa. Poucas pessoas no Novo Testamento tiveram revelações tão preciosas quanto aquela mulher. Jesus falou para ela sobre o novo nascimento? Não. Não falou. Jesus falou com um publicano, Mateus. Mateus estava na coletaria, Jesus passou, chamou. Publicano é um cara que é judeu a serviço do reino romano, do Império Romano. Jesus foi para a casa de Mateus. Enquanto os outros criticavam, os fariseus, Jesus disse assim: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É como se Jesus estivesse dizendo assim aos fariseus: vocês não precisam de médicos. Quem precisa são os doentes. Quem era o médico? Jesus. Quem era o doente? Mateus. Quem é o médico? Jesus. Quem são doentes? Somos nós. Jesus está passando numa cidade e um sujeito chamado Zaqueu queria ver Jesus. Como ele era de baixa estatura, diz a Bíblia, ele correu, subiu numa árvore. E antes dele ver Jesus, Jesus viu ele, não foi? E disse: Zaqueu, desce daí que eu quero ir na tua casa hoje. Zaqueu desceu, Jesus foi para a casa de Zaqueu e disse assim, depois, conversando, Zaqueu disse assim: Senhor, se eu tiver roubado alguém, eu quero devolvê-lo hoje, se for o caso, 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse para ele? Hoje chegou a salvação nessa casa. Jesus falou de novo nascimento para ele? Não, não falou. Para quem Jesus falou do novo nascimento? Vamos partir daqui? Para quem Jesus falou de novo nascimento? Vamos para a leitura do texto, João, capítulo 3, uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Nós vamos ler com calma para atentar aos detalhes do corpo bíblico. Vamos lá? João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que,
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário, diga, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pai, muito obrigado por esta tua palavra, Senhor. Prepara-me e prepara-nos, cada coração presente nessa manhã, a receber essa palavra, a entender e a compreender, Senhor, para que pela fé nós possamos tomar posse dessa verdade gloriosa, em nome de Jesus. Amém. O texto, fizemos a leitura, eu vou fazer aqui dar algumas explicações para você. O texto fala de um mestre de Israel, Nicodemos, um príncipe dos judeus. Nicodemos tinha mais de 40 anos de idade e fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal Federal judaico, composto por 71 membros, e todos tinham que ter mais de 40 anos de idade. O presidente precisava ter mais de 50 anos de idade. O Sinédrio judaico cuidava de todos os problemas da sociedade, os problemas mais difíceis. Para fazer parte do Sinédrio, era necessário 4 coisas. Era necessário que o candidato tivesse mais de 40 anos, reputação ilibada, saber jurídico primordial e conhecer a lei de Moisés de ponta a ponta. Se ele não tivesse esses conhecimentos, ele jamais poderia fazer parte do Sinédrio. Por isso, Jesus Cristo diz assim, Nicodemos, tu é príncipe dos judeus. Nicodemos não é qualquer pessoa. Nicodemos é um homem informado. Nicodemos tem um conhecimento da lei, um conhecimento, um extremo conhecimento da lei. Nicodemos não é um homem, ele não é um homem qualquer na sua nação. Ele é um ancião, ele é um homem considerado na sua nação, pelo posto que ocupa. E esse homem sai à noite para falar com Jesus. E quando ele chega, ele diz assim, Senhor, sabemos que tu és mestre. Espera aí, Nicodemos, calma. Sabemos? Como assim? Se Nicodemos vem sozinho, como é que ele fala sabemos? Nicodemos está sozinho, mas ele vem enviado, meu irmão. Ele faz parte de um sinédrio. O que ele está dizendo é, nós do sinédrio sabemos que o Senhor é homem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Então, se os fariseus, saduceus, não gostavam de Jesus, não é porque eles não sabiam quem Jesus era inveja mesmo, pelo que Jesus fazia. Aí, veja o que está escrito no versículo 3. Jesus não prorroga conversa com Nicodemos no campo dos milagres, ou da teologia de Nicodemos. Não.
e nem da lei. No versículo 3, Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você precisa nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Por que, Jesus? Porque se você não nascer de novo, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é para o novo homem e não para o velho. Aí ele prossegue, no versículo 4, Nicodemos disse assim, como pode um homem já velho nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? E como funciona esse negócio? Jesus não alivia para Nicodemos. Presta atenção no que ele diz de novo aqui no versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. É proibido. Não pode. Ele arremata no versículo 7 dizendo assim, não te maravilhes de te ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O Nicodemos, a essa altura, não sabe mais o que dizer. Mas Jesus diz ao Nicodemos o que fazer. Presta atenção aqui no versículo 7, no versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra vento, tanto no hebraico como no grego, ou a palavra espírito, tanto no hebraico como no grego, significa vento. Ruach, pneuma. Por isso que a doutrina do Espírito Santo é a pneumatologia. É de onde vem a palavra pneu do nosso carro. É algo cheio de vento, isso é uma palavra grega. Quando ele diz assim, é preciso nascer da água e do Espírito, é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer do Espírito Santo de Deus. Esse homem que conhece a lei como poucos, agora está diante do dono do reino, do Senhor do reino, e as palavras que ele ouve de Jesus é, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino. Não é o reino do Paulo, e nem do Pedro, e nem do João. Não, é o reino de Jesus, é esse rei que nós cantamos aqui agora há pouco. Ele diz assim, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, senão você não pode nem ver o meu reino. Não pode. Não pode. Aí ele diz assim, o vento, Nicodemos, sopra onde quer. Você não tem o controle do vento. O vento é o Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem. E nem sabe para onde ele vai. E assim é todo aquele que é. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que ele está dizendo? O Espírito é soberano, Nicodemos. O Espírito sopra onde quer. E o Espírito soprou hoje na sua vida.
O Espírito é soberano. Ele sopra onde quer. O Espírito sopra na igreja. O Espírito sopra na padaria. O Espírito sopra no parque. O Espírito sopra numa casa noturna. O Espírito sopra na rua. O Espírito é soberano. Ele sopra onde quer. Não sou eu que dou ordem ao Espírito. Não sou eu que determino o dia em que o Espírito vai salvar. Não sou eu em que determino o dia em que o Espírito vai curar. E não sou eu que determino o que o Espírito vai fazer. O Espírito Santo de Deus é soberano. Ele sopra e ele salva quem ele quer. Precisamos parar de dar ordens ao Espírito. Que dia que o Espírito vai salvar? Segunda. Que dia que o Espírito vai curar? Na terça? Não! O Espírito é soberano. E Ele faz o que quer, no dia que quer, com quem quer, aonde Ele quiser, quem Ele quiser chamar. O Espírito é soberano. Naquele dia, soprou na vida de Nicodemos. Se você for ler a história de Nicodemos, Nicodemos termina sendo um adorador de Jesus publicamente. Quero fazer algumas aplicações com você, meus irmãos, nesse texto. Você respirou fundo? Respira. Porque enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu até usei a sala do Nilo aqui na igreja para estudar, porque por várias vezes eu parei e me perguntei: Senhor, misericórdia da minha alma. Misericórdia. Parei várias vezes. Eu fui aqui na padaria tomar café enquanto eu estudava. Fui lá no João. A cabeça fervendo. Nascer de novo. Ser feito outra vez. Que milagre é esse, Senhor? Que glória é essa? Que poder é esse? Que poder grandioso é esse de Jesus, capaz de gerar um outro Paulo, um outro Nilo, um outro Samuel, um outro Francisco? Que poder é esse? Por que é necessário nascer de novo? Por 3 vezes, Jesus disse assim: é necessário nascer, Nicodemos, precisa ser feito de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque nós estragamos o primeiro nascimento. O primeiro casal, quando foi criado, era puro, era santo. Não tinha pecado. Gozava de plena comunhão com o Senhor. E o Senhor o visitava pela viração do dia. Mas nós resolvemos, os nossos primeiros pais resolveram então não ter mais Deus como referência. E resolveram dar ouvidos à voz da antiga serpente, Satanás. E o diabo disse assim: olha, vocês fazem tudo o que Deus manda? Não, façam o que vocês quiserem. Vocês não têm que estar no lugar que Ele quer. Vocês têm que estar no lugar que vocês querem. Você não tem que servir a Deus num lugar onde Ele te colocou. Não, é no lugar que você está. É no lugar que você se sinta bem. Você tem que servir a Deus no lugar que você quer. Sabe o que vai acontecer se você comer desse fruto proibido aí? Seus olhos vão ser abertos. E vocês vão descobrirem que Deus está mentindo. Então, deram ouvidos e comeram. Perderam a comunhão com Deus. Fizeram muitas migrações. Perderam a comunhão, saíram da comunhão
foram expulsos do Éden. Migraram da comunhão para o medo. Agora tem medo de Deus. Então nós estragamos o primeiro nascimento. E esse homem velho agora, ele está entranhado pelo mal. A alma desse homem agora é maligna, cheia de pecado, inundada de iniquidade, tendenciosa ao mal, inclinada ao pecado. Esse homem agora não serve mais para ter comunhão com Deus. Esse homem está morto, morto nos seus delitos e pecados. Esse homem agora, ele não tem mais a comunhão com o seu Senhor. Esse homem agora, ele não gosta mais do que Deus gosta. Ele não ama mais o que Deus ama. Ele não faz mais o que Deus faz. Agora ele é dono do seu próprio nariz. Agora ele se tornou escravo de si mesmo e do pecado. Mas tem um problema. Deus ama esse homem. Deus ama. Por mais longe que uma pessoa esteja de Deus, Deus o ama. Porque é criatura sua. Mas esse homem agora não pode mais se aproximar do seu Criador, do seu Pai, do seu Deus. Não pode. Porque ele é todo pecado. E como longe de Deus não tem vida, a vida é Deus, esse homem está morto. Então ele precisa ser gerado de novo, ele precisa ser feito de novo, para ele poder ter comunhão outra vez com o seu Deus. E esse novo nascimento, essa nova geração, custou caro, muito caro. Para quem, pastor? Para Deus. Não custou caro para mim. Eu não morri na cruz. Minhas mãos estão limpas. Não custou caro para mim. Não. Para mim é de graça, amado. Para você é grátis. Custou caro para o pai. Custou caro para o filho. Para nós não. Para nós não. Então é preciso gerar um novo homem. Por quê? Porque está morto, está longe, se afastou. Deus agora tem que salvar o homem pela sua própria conta em risco, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Então eu quero começar contigo dando uma olhada, por favor, em Efésios 2, 1, 5. Abra, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo do 1 ao 5. Olha, porque é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Efésios 2, do 1 ao 5. Diz assim: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Irmãos, ira é ira de Deus. Éramos filhos da ira de Deus.
Essa ira que foi lançada sobre Jesus na cruz do Calvário era para ser lançada sobre nós. Mas o Senhor desviou, lançando-o sobre o seu filho, esmagando-o no madeiro, para que nós possamos hoje dizer assim: nasci de novo, por uma obra milagrosa dos céus. Estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades. Não tinha como ter comunhão com Deus desse jeito. Estávamos afastados, por isso é necessário nascer de novo, porque quem não nasceu de novo está longe do seu Criador, está longe do Salvador, está longe do Deus bendito. Por que é necessário nascer de novo? Abra comigo em Romanos capítulo 8, por favor, volta um pouquinho. Romanos capítulo 8, do 5 ao 12. Por que é necessário nascer de novo? Romanos capítulo 8, do 5 ao 12, diz que quem vive na carne é inimigo de Deus. Olha só, Romanos 8, do 5 ao 12 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Alguém que vive segundo a carne, ele é inclinado para a carne, ele não pode ser inclinado para o Espírito. Por quê? Ele vive segundo a vontade da carne, o desejo da carne, a proposta da carne, as ofertas da carne. Ele vive segundo isso, ele é inclinado a isso. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Para que nós sejamos inclinados às coisas do Espírito, nós temos que viver em Espírito, e que andar em Espírito, e que ser cheio do Espírito, na obediência do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. A carne sempre vai nos conduzir à morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem tem o Espírito, quem é cheio do Espírito, quem se move pelo Espírito, tem vida e tem paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem. Meu irmão, olha para mim, amado, por favor. Nós, se não estivermos no Espírito, nós podemos fazer as melhores obras da nossa vida. Eu posso fazer qualquer coisa, qualquer bem para o outro. Obras da carne não agradam a Deus. Não agrada a Deus. Pastor, Deus precisa ser agradado? Não. Deus não precisa. Eu me lembro de uma frase que o pastor Samuel falou aqui, numa das pregações dele. Ele disse assim: Deus não precisa da nossa adoração, Ele não tem falta disso, Ele é autossuficiente. Mas Ele quer. E o filho tem prazer em agradar o pai. E o pai se alegra
quando o filho o obedece. Ou não é assim? Mas não vamos dizer que Deus precisa de alguma coisa nossa. Não, Deus não precisa de nada nosso. Não precisa. Nós precisamos. Portanto, meu amigo, meu irmão, esta carne, ela precisa estar no lugar dela. E o lugar dessa carne é que naquela batalha do espírito contra a carne não pode vencê-la, não pode, mas ela luta. Ela luta e luta muito, e luta forte. Quem de nós, meus amados irmãos, nunca foi vencido pela carne? Quem de nós? Quem de nós nunca foi vencido pela carne? Todos já fomos vencidos pela carne e de vez em quando somos vencidos por ela, sim. Ontem eu fui vencido pela carne. Eu não estava querendo ir almoçar num determinado lugar, mas toda vez que eu pensava no prato, a carne dizia, é bom demais. Resultado disso, 20 minutos depois eu estava lá na mesa, sentado, com aquela beleza na minha frente. E ainda liguei para um colega para levar ele para ser vencido comigo, mas graças a Deus ele não atendeu o telefone. Então eu fui sozinho. Fui vencido sozinho. Mas a carne luta, meu irmão. A carne luta. E ela luta para te vencer. E como a inclinação da carne é pecado, ela vai sempre querer te conduzir ao pecado. E você precisa saber lutar. Por que é preciso nascer de novo? É porque o velho homem está separado de Deus. Dá uma olhada comigo, por favor, em Efésios 4:17. Olha o que o texto diz em Efésios 4:17. E digo isto, no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Sabe onde está o velho homem? Separado de Deus. Por isso, nós precisamos nascer de novo. Porque esse novo nascimento nos une ao nosso Deus outra vez. Como nós cantamos aqui agora há pouco, ele derrubou o muro, ele rasgou a cédula. Se não houver novo nascimento, meu amado irmão e irmã, nem eu e nem você, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive um dia desse. Eu estava aqui na porta, um irmão falou assim, pastor, você vai trabalhar amanhã? Eu disse, não. Quer fazer um trampo comigo no interior? Falei, vamos. Conversei com a minha esposa, ela disse, por mim, tudo bem. Desde que você traga um docinho para mim de lá, está tudo certo. Fomos. Eu falei, irmão, o que eu vou fazer para você? Ele falou, você vai só dirigir. Tem um caminhãozinho, você vai só dirigir. Ele é técnico de asfalto, essas coisas. Fomos para Gavião Peixoto, na fábrica da... Faz avião. Embraer. Fábrica da Embraer. Chegamos lá às 3 da tarde, nos apresentamos na recepção. O rapaz que foi comigo apresentou seus documentos. Fizeram um check-up lá, confirmaram, ok, tudo bem, pode entrar. Apresentaram também os documentos do carro. Tudo ok, tudo certo, pode entrar. Senhor Paulo Henrique. Sim, senhor. Seu documento, por gentileza. A habilitação, está aqui.
Eu trabalho na área da segurança privada, então eu não me estresso em controle de acesso, porque eu sei o que o pessoal está fazendo. Checaram lá meu RG, checaram tudo, disseram assim: senhor Paulo, o senhor não está autorizado a entrar na fábrica. Eu disse ok. Chamei o rapaz que foi comigo, falou: ó, não me autorizaram. Ok, ele foi até lá. Checaram outra vez, é isso mesmo, o senhor Paulo não tem nenhuma autorização para que ele acesse o interior da fábrica. Ok, chamam um chefe. O chefe veio, pegou os documentos, levou para outro lugar, checou de novo, voltou com a notícia. De fato. Senhor Paulo, o senhor trabalha na Embraer? Não. O senhor trabalha na empresa para a qual o senhor vai prestar o serviço agora? Não. O senhor é o quê, então? Eu falei: eu vim ajudar o meu amigo aqui, que precisa de alguém para dirigir. Ele falou: senhor Paulo, nós temos aqui uma recepção, o senhor pode ficar à vontade. Temos aqui uma máquina, que você queira comprar alguma coisa para comer. Temos um banheiro aqui do lado. O senhor pode ficar à vontade na recepção, mas o senhor não está autorizado a entrar na Embraer. Sabe o que foi que eu fiz? Sim, senhor, muito obrigado. Sentei e passei 4 horas lá, desfrutando da paisagem, tomando uma água, comendo alguma coisa, mas não fui autorizado a entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não quero que isso aconteça nem com você, nem comigo no céu. Mas se nós não nascer de novo, esse é o resultado. Se não houver novo nascimento, verdadeiro, regeneração, feito de novo, pois nós vamos parar na recepção, e lá ele vai dizer: afasta de mim, para longe de mim, vocês que praticam a iniquidade. Pastor, é isso? É. Tem um grupo de homens que Jesus disse para eles o seguinte: naquele dia vocês vão me dizer, nós expulsamos demônio, nós fazemos milagres, em teu nome nós fizemos muitas coisas. E ele vai dizer assim: é verdade, mas eu nunca vos conheci. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que expulsa demônio? É crente. Quem é que faz milagres? É alguém que crê em Jesus, não é verdade? Mas eles nunca nasceram de novo, e isso é de assustar. Porque eu preciso nascer de novo, senão eu não entro, senão eu não acesso, senão eu não vejo o bendito reino do nosso glorioso Redentor. Não foi o Paulo que falou, e nem o Pedro. Quem falou foi o rei do reino, foi o dono do reino, foi Jesus Cristo que disse: é necessário nascer de novo, de Nicodemos. Segundo lugar, o novo nascimento não é uma obra feita por homens, por mãos humanas. Vou repetir isso para você. O novo nascimento não é uma obra produzida por homens, pela igreja, pela religião ou pelas instituições. Não. O novo nascimento é um milagre que vem do alto, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não fizer esse milagre na nossa vida, não há quem faça. Não há quem faça. Por isso foi que Jesus disse: o vento, Nicodemos, sopra onde quer. Você conhece alguém que está desviado, ou que nunca entrou numa igreja, ou que nunca quis ler as Escrituras, ou que nunca quis saber de crente? Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito sopra onde quer, aonde quer. É irresistível o poder do Eterno. Eu só posso nascer de novo
se esse milagre for feito pela palavra de Deus. Essa palavra é tão poderosa, mas ela é tão gloriosa, que ela é capaz de revirar as nossas entranhas e gerar um novo homem, uma nova mulher, pronta para restabelecer o relacionamento e a comunhão com o seu Criador. Abra comigo, por gentileza, em Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1. Diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. Tiago, capítulo 1. Olha o que diz o texto. Tiago, capítulo 1, do 16. Começando aqui pelo 16. O texto diz assim: não erreis, Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A vontade é a vontade do apóstolo Disseu, é a vontade do pastor Samuel, é a vontade do pastor Nilo, do pastor Francisco. Não, ele diz, segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo. Vontade de Deus. Que bendita vontade. Que maravilhosa vontade. Irmão, que privilégio. O Senhor Jesus olhar para mim e para você, o Senhor olhar para nós e dizer assim, eu vou usar aqui uma teofania. Teofania é quando a gente atribui a Deus coisas humanas. E Ele dizer assim, eu senti vontade de te gerar de novo para ter comunhão contigo, Nilo. Meu Deus, que glória, que graça. O que eu tenho para oferecer a Deus? A ignorância, o pecado. Mas Ele olhou para nós e sentiu vontade de nos gerar de novo. Então o Espírito Santo veio e aplicou na nossa vida a maravilhosa obra de Cristo. E pela palavra de Deus fomos gerados de novo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Por que o novo nascimento não pode ser feito por mãos humanas, meus irmãos? Avança um pouquinho e vá até 1 Pedro, capítulo 1, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, você já está aí pertinho. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Por favor. Olha o que diz o texto. 1 Pedro 1, 22, diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aleluia. Que semente? Infelizmente, no homem velho, há uma semente corruptível. Mas pela maravilhosa graça de Cristo, esta palavra, que é incorruptível,
ela entrou na nossa vida. Ela entrou no nosso coração. E ela frutificou em nós. E esta palavra aqui, meus irmãos, palavra de Deus, ela é incorruptível. Ela não se corrompe. Ela não tem mancha. Incorruptível, eterna e poderosa para todo sempre. Esta é a semente incorruptível que está plantada em nós pelo Espírito. Então a obra do novo nascimento não é humana, não pode ser humana, tem que vir do alto, tem que brotar dos céus, tem que rasgar as nuvens, tem que alcançar o nosso coração, tem que alcançar a nossa vida, tem que gerar um novo homem em nós, para que nós possamos ter acesso aos portais celestiais do nosso glorioso Redentor. Por que não pode ser uma obra de mãos humanas? Leia comigo, por favor, 1 João 3:7. Estamos aí pertinho. 1 João capítulo 3, versículo 7 diz assim: irmãos, 1 João 3:7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, ele é Jesus. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ponto. Agora vem aquele que é maior e mais poderoso. Olha o que diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9. Calma. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. E se é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque o Espírito Santo domina o nosso coração, o nosso ser. A semente está em nós, está plantada, frutificando, não pode viver na prática do pecado. Pobreza não te afasta de Deus. Riqueza também não. Se você não souber cuidar, ela dá um probleminha. Jesus falou na parábola do semeador. Doença não te afasta de Deus. Não. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Por isso que nós temos um problema para resolver na eternidade. O que foi que o homem perdeu lá no Éden? O que foi que ele perdeu? A eternidade. Não é isso? Perdeu a eternidade. O que é que Cristo está trazendo para nós? O que é que Cristo vem trazendo para nós? Vida eterna, irmão. Eternidade. Esse é o problema que nós temos para resolver. Eternidade. Se esse problema está resolvido, ou seja, se nós nascemos de novo, fomos gerados de novo, está resolvido o problema da eternidade. Então, daqui para frente, se ficar rico, pobre, se envelhecer ou não, bom, aí é secundário. O importante é que o problema da eternidade foi resolvido. Foi resolvido. E só pode ser resolvido por meio do nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro.
por que só pode ser resolvido por essa palavra? Abra comigo em Hebreus, você está aí perto, volta um pouquinho, Hebreus capítulo 4, por gentileza. Hebreus 4. Hebreus 4, meus irmãos. Aqui está uma palavra para morar no nosso coração. Olha o que diz o texto. Hebreus 4, 12. Eu vou começar do 11. Começa comigo no versículo 11. Diz assim: procuramos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Não cair no mesmo exemplo de desobediência. Se eu tivesse tempo de explorar isso aqui para você. Versículo 12. Porque a palavra de Deus, para aí, a palavra de quem? A palavra de Deus, irmãos. Irmãos, quando você for evangelizar alguém, quando você abrir as escrituras, não aumenta e nem diminui. Se ela tiver que doer, ela vai doer. Mas fala aquilo que Deus te mandou falar. Porque eu só posso falar aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao teu coração. Deus não tem compromisso com o mensageiro, ele tem com a mensagem. Deus não tem compromisso com o evangelista, ele tem com o evangelho. Deus não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Qual era o versículo que nós estávamos mesmo? 12, 4:12. Veja bem. Porque a palavra de Deus é morta. Fala de novo. A palavra de Deus é viva. Ela não é só viva, irmãos. Ela é também eficaz. Ela não é só viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Todas as coisas estão expostas diante daquele. Quem é ele? Com quem nós temos que tratar. Quer um conselho? Eu não sei se você vai ter coragem de fazer isso. Eu não sei. Mas se você, meu amado irmão, não tem certeza do seu novo nascimento, não sai daqui desse jeito, não. Se você tiver coragem, no final, nós estamos aqui para te abraçar, para te ajudar, para orar por você e com você. Porque se você e eu não nascer de novo, meu irmão, pode procurar outro caminho, porque o céu não é para nós. Jesus não falou de novo nascimento para o Mateus que não era crente, para o Zaqueu que não era crente, para a mulher samaritana que não era crente, para a mulher adúltera que não era crente, mas ele falou para um crente. E não era qualquer crente.
para um pastorzão daqueles grandes, que sabia muito, conhecia muito. Foi para ele que Jesus olhou e disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo, porque senão você não entra no reino de Deus. Agora, como é que nós vamos nos colocar diante de uma palavra dessa, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar? O Paulo pegou uma figura, isso aqui é uma figura de linguagem. Ele está pegando a espada de um soldado romano, e ele está fazendo essa transição. Ele está dizendo assim, ó, do mesmo jeito que uma espada do soldado romano, que é afiada dos 2 lados, é capaz de penetrar na mais profunda junta e medula do corpo humano, esta palavra de Deus também é capaz. Ela é tão capaz, tão eficaz e tão poderosa, que ela é capaz de discernir as minhas intenções dos meus pensamentos. Como é que a gente vai se posicionar diante de uma grandeza dessa, Josué? A gente só tem uma saída. Cai de joelho, adora e faz como aquele homem que estava do lado do fariseu. O fariseu dizia assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho, não mato, não roubo. Senhor, sou perfeito. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio que eu não sei se eu deveria te contar, não. Deus falou comigo nesta passagem de um jeito, quase eu caio. Ele falou assim, ó, o Senhor falou para mim assim: as palavras do fariseu não estão erradas. Eu dou graças a Deus que eu não sou ladrão, eu não sou bandido. O Senhor falou assim, a diferença, falou assim, Nilo, a diferença é que um entende que merece e o outro entende que depende. Essa é a diferença. O fariseu achou que merecia. O outro homem que estava do lado dele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E nem ousava olhar para o céu: tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse entende que necessita, que depende da graça de Deus e não merece. Então, para fechar com você, para a gente ir para casa com a orelha ardendo, queimando, não sei como, vamos aqui para o último tópico, que o meu horário já foi embora. O novo nascimento só acontece uma única vez na vida e nunca mais. Como é que é, pastor? É verdade? É. O novo nascimento só acontece uma vez. Se você nasceu de Deus uma vez, é o suficiente. Você não vai nascer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Porque senão você teria que matar Cristo 2 vezes, 3 vezes, ressuscitar 2 vezes, 3 vezes. Porque o novo nascimento é resultado de uma obra gloriosa de Deus, na ressurreição de Cristo. Então você só nasce uma vez. Você só é regenerado uma vez. O que não acontece com a doutrina da santificação, que eu não vou entrar no mérito, porque vem um outro irmão falar sobre o assunto. Mas a língua coça, para dar uma vontade, né? Coisa. Entrar no assunto dos outros, mal educado. Abra comigo para terminar em Hebreus capítulo 6, por gentileza. Hebreus capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz o texto. Hebreus capítulo 6, do versículo 1, diz assim:
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos. O que ele está dizendo aqui? Só 30 segundinhos. Ele está falando de alguém que já aprendeu, que já conhece. Então tem algumas coisas no Evangelho que é para recém-nascido do Evangelho, né, Niro? Para quem está começando. No nosso caso aqui, no meu e de vocês, que estamos aqui há muito tempo, como disse foi o Paulo que disse, já era para ser melhorzinho, né? Já era para nós ser um pouquinho melhor, viu, irmãos? Não é? É aqui mesmo? É verdade. Então, ele diz assim, no versículo 3 agora. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível, diga impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, eu preciso parar de novo aqui. Iluminado aqui, irmãos, é ter a mente iluminada para entender o Evangelho. Está entendendo? Preste atenção. No nosso caso, é iluminação. Por quê? Porque as trevas, a palavra trevas em grego é ignorância. Ignorância é aquilo que a gente não conhece. Então é trevas. Quando a nossa mente, o nosso coração é iluminado para entender, então se cumpre aquela palavra que diz, eu não me lembro agora onde está escrito, a luz que veio ilumina todo homem que vem ao mundo. Cristo é essa luz. Vocês estão entendendo? Cristo é essa luz que vem e ilumina todo homem. Então veja, ele diz assim, ó, iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Olha o versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Devo te dizer também, para você não ter medo, isso aqui é um caso extremo. Isso aqui é alguém que resolveu apostatar da fé. Ele não volta. Ele só nasce uma vez. Fique de pé, por gentileza, meu irmão, por favor. Como eu não tenho a capacidade de dizer em que estado você se encontra hoje, a nossa oração nesse dia é pedir para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o seu Espírito coloque no nosso coração essa palavra, para que nós tenhamos, não é, o nosso coração iluminado. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, aplica a obra santa de Cristo Jesus na nossa vida. Ilumina o nosso coração, Senhor, de tal maneira que nós possamos ter um entendimento perfeito da Tua grandeza e da Tua palavra. Senhor, e se nesta manhã algum de nós aqui não nasceu de novo, tem misericórdia de nós, Senhor. E gera em nós um novo homem, uma nova mulher, pela Tua palavra geradora, pelo Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos a grande, maravilhosa alegria, Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus os abençoe.